Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e depois os versículos 36 ao 38. E a palavra de Deus começa dizendo assim: Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, dentro dessa palavra que acabou de ser proclamada, encontramos-nos numa cena de refeição e num momento solene. A refeição tão importante para um judeu que faz memória da libertação do Egito, da aliança feita no Sinai, selada com sangue. O cordeiro era comido com ervas amargas e mais uma vez tinha lugar aquele diálogo do pai com o filho, que pergunta a ele por que esta noite era tão diferente das outras. E para nós também uma noite memorável e especial. Por quê? Porque nessa noite Jesus iria instituir a Eucaristia e o sacerdócio cristão. Porém, antes disso, 2 corações iriam estar diante de uma grande prova. Nessa noite de contraste, nós podemos ver que o anúncio da traição estava ao lado da negação de Pedro. Jesus, como diz no versículo 21, estava profundamente comovido. Algumas traduções dizem que ele estava perturbado, agitado, e anuncia que um dos apóstolos vai traí-lo. Interessante que dentro dessa leitura, São João nos traz uma informação muito importante, nos traz uma palavra assim que muitas vezes passa despercebido. São João anota que era noite. Além de uma referência cronológica, a ceia começava ao pôr do sol. Interessante que Jesus está ali instituindo a Santa Missa, Jesus está instituindo a Sagrada Eucaristia, Jesus está instituindo o sacerdócio cristão naquela última ceia. Só que nós sabemos que na tradição a ceia era feita ao pôr do sol.
mas São João faz questão de falar que ali era noite. Mas por quê? Se cronologicamente as informações não batem, é possível que o evangelista quisesse indicar que se fez noite na alma daquele homem. Fora de Cristo, só podia encontrar as trevas mais cerradas. A maior parte dos autores pensam que Judas não esteve presente na instituição da Eucaristia, o que parece normal. Perceba, caríssimos irmãos e irmãs, que o afastamento de Deus, o afastamento de Jesus, nos coloca em estado de trevas. Perceba que quando nós nos afastamos da luz, as trevas começam a ganhar território no nosso coração. Assim como Pedro, ele se afastou do Mestre, as trevas tomaram conta do seu coração a ponto de Pedro negar Jesus 3 vezes. Perceba que quando Judas toma a decisão de trair o Mestre, Satanás entra no seu coração, as trevas começam a tomar conta da sua alma, ou seja, ali já não havia lugar mais para a luz. Ou seja, a luz já não se encontrava mais no coração de Judas, a luz já não se encontrava mais no coração de Pedro. É interessante nós entendermos essa dinâmica porque se Jesus é a luz do mundo, quando eu me afasto da luz, eu me torno trevas. As trevas começam a ganhar espaço em mim e eu começo a transbordar aquilo que não vem de Deus para as pessoas. Interessante também que o pão com molho era um gesto de amizade. A oferta do bocado de pão parece que era um costume tanto grego como oriental. Interessante uma informação que Sócrates afirma que em todos os casos oferecer o pão ao vizinho de mesa era um sinal de favor. Nosso Senhor ofereceu todas as oportunidades a Judas para se arrepender, como faria mais tarde no Jardim das Oliveiras. Mas, apesar de a porta ficar aberta, Judas não entraria. Seria antes Satã que entraria nele. E foi justamente nesta hora que foi predita a negação de Pedro. Veja que Jesus tentou de várias formas, em várias oportunidades, resgatar a alma de Judas, resgatar o coração de Judas. Veja que a todo momento Jesus manifestava a sua misericórdia, mas Judas não estava com o coração aberto para acolher a palavra de Deus. Judas não estava com o coração aberto para acolher a misericórdia de Deus. E na sua decisão, no seu livre arbítrio, Judas preferiu deixar que Satanás entrasse no seu coração do que a misericórdia de Deus na sua vida. Interessante que o príncipe dos apóstolos tinha uma confiança extrema na sua própria lealdade, Pedro. Ele havia recebido do Senhor as chaves do reino dos céus, mas iria falhar na hora em que o negaria. Darei a minha vida por ti, dizia Pedro. Ele tinha confiança excessiva nas suas próprias capacidades, na sua própria lealdade. E aqui nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Muitas vezes nós esquecemos que somos dependentes do Senhor. Nós esquecemos que somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós começamos a confiar no nosso intelecto, nós começamos a confiar demais nas nossas capacidades humanas, nós começamos a confiar demais no nosso conhecimento acadêmico e nós esquecemos da misericórdia de Deus, nós esquecemos que dependemos da graça de Deus. E aí foi onde Pedro errou. Quando Pedro fala assim: Senhor, eu vou até onde o Senhor for, eu não vou te negar, não vou te abandonar. Até onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. E Jesus fala assim: como você vai, Pedro? Ainda hoje você vai me negar. Antes que o galo cante, o galo não cantará, antes que você me negue 3 vezes. Então você não vai me acompanhar, você não vai comigo até o fim, você vai me negar. Por quê? Porque Pedro confiava nas suas capacidades, Pedro confiava na sua força, Pedro confiava no seu instinto, Pedro confiava no seu temperamento, mas não confiava na graça de Deus ainda. Perceba que quando nós começamos a deixar de confiar em Deus, a deixar de mergulhar em Deus para confiar nas nossas capacidades, a luz se afasta de nós e as trevas começam a ganhar espaço dentro do nosso coração. E aí nós paramos para nos perguntar:
Será que eu me considero forte o suficiente para dizer que nunca vou trair ou negar o Senhor? Quando nós vemos essa leitura, será que eu confio na divina misericórdia, sabendo que se meu coração estiver arrependido e com o propósito de não mais pecar, ao procurar um sacerdote no sacramento da confissão, eu posso receber o perdão de todos os meus pecados? Será que eu tenho pedido diariamente a graça da perseverança final? Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós queremos pedir essa graça a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai querido, Pai amado, Pai santo, dai-nos a graça de sermos perseverantes. Dai-nos a graça, Senhor, de te amar. Dai-nos a graça, Senhor, de resistir às trevas e acolher a luz. Senhor Pai querido, Pai amado, Pai santo, neste dia nós queremos te pedir a graça de te amar, de não te trair, de não te negar, Senhor. Fortalece o nosso espírito, unge-nos com teu Espírito Santo. Dai-nos a graça necessária para caminharmos até o fim do Calvário, até o fim da cruz, para que assim como o Senhor nós possamos experimentar a ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.